Graça e paz, povo lindo. Não deixe de se inscrever neste canal. É de graça, não custa nada. Os milagres do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continuam. A multiplicação dos pães e peixes. Vamos para a Bíblia, João 6, versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Versículo 6. Mas dizia isto para experimentá-lo, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Versículo 7. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Versículo 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe, versículo 9: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Versículo 10. E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, partiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Versículo 12. E quando estava saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Versículo 13. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcovas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram aos que havia comido. Versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus Cristo tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amados, vamos para mais um milagre de Jesus Cristo, a multiplicação dos pães e dos peixes. Este milagre se encontra nos 4 evangelhos canônicos. Este milagre também é conhecido como Jesus alimentou 5.000 homens. João reporta que 5 pães de cevada e 2 peixes fornecidos por um jovem foram utilizados por Jesus para alimentar uma multidão. De acordo com os evangelhos, quando Jesus ouviu que João Batista havia sido morto, ele recuou solitariamente para um local em Betsaida,
a multidão seguiu Jesus a pé a partir das cidades da região. Quando Jesus desembarcou e viu uma grande quantidade de gente presente, ele se compadeceu deles e curou seus doentes. Conforme a noite se aproximou, os seus discípulos chegaram até ele e disseram: este lugar é deserto e a hora é já passada. Despede, pois, as multidões, para que, indo às aldeias, compre alguma coisa para comer. Jesus respondeu: não precisam ir, dá-lhe vós de comer. Os discípulos retrucaram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus pediu-lhe que lhe trouxesse. E ele então ordenou ao povo que se sentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, ele agradeceu e partiu os pães. Então ele os deu para os discípulos, e eles deram para o povo. Todos puderam comer e se satisfazerem, sobrando ainda aos discípulos 12 cestos com pedaço de pães. E o número dos homens que comeram era 5.000, além das mulheres e crianças. Versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, e disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus, além de se preocupar com o ensinamento da palavra, ele também se preocupava com o bem-estar das pessoas. Marcos 8, versículo 2. Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Temos que seguir o seu exemplo, além de ajudar as pessoas, fazendo campanha nos lares e oração. Temos que ajudar também com o alimentos, pois só a oração não vai matar a fome dos necessitados. Versículo 6. Mas dizia isto para experimentá-lo, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus Cristo, sendo Deus e conhecedor de todas as coisas, às vezes ele nos coloca à prova para testar a nossa fé e a nossa proatividade. Certa feita, Deus quis provar a fidelidade do seu amigo Abraão. Pediu que ele oferecesse Isaque, o seu filho amado, em holocausto ao Senhor, no Monte Moriá. Versículo 7. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Se Felipe fosse
conhecedor das Escrituras, ele iria saber que Deus fez chover codorna no deserto. Mateus 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Versículo 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: André, o irmão de Pedro, tinha uma ótima qualidade. Ele era um bom ouvinte. João 1, versículo 40. Um dos dois que ouviram João falar e seguiram a Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Pois a Bíblia nos adverte, pelo ministério de Tiago, irmão de Jesus Cristo, que temos que ser pronto a ouvir e tardio em falar. Versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Para Deus operar coisas grandes na nossa vida, é necessário apenas 2 coisas: obediência e vigilância. E ali tinha um rapaz vigilante, com 5 pães e 2 peixes, pois sem obediência e vigilância, o crente não recebe nada. Versículo 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000, para recebermos as bênçãos do Senhor, tanto material como espiritual. Não é necessário ficarmos de pé gritando. Na descida do Espírito Santo, na festa de Pentecoste, o povo estava todos assentados e em comunhão. Lucas 9, versículo 14. Portanto, estava ali quase 5.000 homens. E disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. Versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Jesus, antes de operar o milagre da multiplicação, ele deu graça a Deus, do mesmo jeito que ele fez na última ceia. Lucas 24, versículo 30. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Versículo 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que
sobejaram, para que nada se perca. Jesus Cristo, quando dá a bênção, é por completa. As bênçãos do Senhor nunca se atrasam, ela chega no momento certo. Marcos 6, versículo 42. E todos comeram e ficaram fartos. Versículo 13. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram aos que havia comido. O mesmo Deus que operou na velha aliança continua operando. Segundo Reis 4, versículo 43. Porém, seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo, para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Versículo 14. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus Cristo, sendo onisciente, sabia que o povo só iria crer que ele era o Salvador dos judeus se visse alguns sinais. Mesmo vendo os sinais, muitos até hoje não crê que ele foi o enviado de Deus. Muitos ainda em Israel estão aguardando a vinda do Messias, que foi profetizado pelos servos do Senhor. Aqui está se cumprindo uma profecia do grande profeta Moisés. Deuteronômio 18, versículo 15. E o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Jesus Cristo foi bem claro: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não irão de passar. O que Deus nos prometeu, no momento certo, irá se cumprir, o adversário querendo ou não. Amém? Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan.